A previsão de uma maior disponibilidade na temporada atual e o período de safra, início da colheita da safra de verão agora, de milho, pressionam para baixo as cotações do milho no mercado brasileiro. E segundo o levantamento da Scott Consultoria, na região de Campinas, lá no estado de São Paulo, a saca de 60 quilos está cotada em média R$ 34,00 para entrega imediata sem o frete. Em algumas regiões do estado, também de São Paulo, verificam-se ofertas de até R$ 32 a R$ 33,00 por saca. E considerando a Praça Paulista, atualmente é possível comprar 4,3 sacas de milho com o valor de uma arroba de boi gordo. É a melhor relação de troca dos últimos 13 meses. O poder de compra do pecuarista, ele melhorou nos últimos meses com as quedas nos preços do milho maiores que os recuos verificados para a cotação da arroba do boi gordo. E no curto e médio prazos, a expectativa é de mercado frouxo para o milho, com o avanço da colheita neste momento da safra de verão e mais para o final do primeiro semestre da segunda safra de milho. De qualquer maneira, atenção ao câmbio, pensando nas exportações, às condições climáticas e ao desenrolar da colheita aqui no Brasil. E agora eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira. A doutora Adriana ela é doutoranda em Governança e Sucessão no Agronegócio, mestre em Desenvolvimento de Líderes, especialista em Consultoria e Coordenação de Grupos e também especialista em Coaching. Doutora Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então tá bom. Doutora Adriana, na semana passada nós falamos sobre um tema, sobre o sucedido, um tema interessante e que mexe com muitas empresas, independente se a sua empresa é aqui urbana, aqui na cidade, ou se a sua empresa é rural. Quer dizer, tudo é empresa, tudo Exato. Produz. Então, alguém um dia vai tomar conta do seu lugar. Ou você vende a propriedade, ou vai ter um filho, alguém vai pegar o seu lugar. E para pegar o seu lugar, a pessoa que vai entrar e você, os dois têm que estar muito bem preparados para não ter conflito depois que você se afastar. É isso mesmo? É isso mesmo, Antônio. E é tão interessante, aquele dia depois do programa eu recebi um e-mail de um sucedido fazendo a seguinte pergunta: como eu começo tudo isso? E isso é interessante. Por onde você começa uma sucessão? A primeira questão é, você está disposto realmente a fazer a sucessão? Porque uma sucessão ideal, ela começa 20 anos antes. E qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é você fazer um genograma da família, entender quem é da família, quais são as relações que as pessoas têm. Ah, eu tenho uma pequena empresa e isso não importa. Importa, Antônio. Tem um impacto, seja micro, seja pequena, média e grande, você precisa desenhar as relações familiares. Se você tem filho, esses filhos já são casados? Se são casados, são casados em comunhão de bens, em divisão de bens. Como se dá essa parte jurídica? Outra questão, existe um genograma emocional. Como são as relações dos filhos? Porque quando você já tem um conflito, antes de começar uma sucessão, você não deve começar a sucessão. Primeiro você deve resolver o conflito entre os filhos. Até no genograma a gente indica essa relação tumultuada por uma figura de como se fosse uma catraca dentada. Sabe? Se quebrar um dente da catraca... Se quebrar um dente da catraca, exatamente. Porque essas relações emocionais, elas devem estar, não vou dizer resolvidas, porque sempre você vai ter uma questão para conversar, mas praticamente equilibrada, calibrada. E a gente tem que observar também que quando vai ter essa sucessão na empresa, tem também o que a gente chama de agregados, né? Exato. É o filho que casou, a nora já começa a dar palpite, quer dizer, começa a ter uma confusão e que no fim, se não for resolvido isso, é capaz até da empresa fechar. Doutora Adriana, vamos para o intervalo comercial e depois a gente volta para comentar mais? Sim. Um minutinho só, a gente volta já já.